E aí, pessoas que assistem o meu canal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, tá? Deixa o seu like, o seu comentário. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Assim, toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo dele bem rapidinho. Por favor, se você puder também, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você conseguir. Isso vai me ajudar bastante. E também, se quiser ficar sabendo mais sobre mim, sobre a minha vida, me segue lá no Instagram para você me acompanhar mais de pertinho e a gente conseguir ir se conhecendo melhor. Sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje. Pois é, gente, estou de volta aqui no canal com mais um vídeo para vocês. Eu fiquei um tempão sem gravar, confesso que foi por conta da minha rotina, que estava muito corrida nos últimos meses, deu quase um ano mais ou menos. Eu estava trabalhando no comércio como vendedora, trabalhando de segunda a sábado, o dia todo, né, horário comercial. Algo bem diferente para mim, foi desafiador, porque antes disso eu só tinha sido jovem aprendiz, então o horário era bem mais flexível, o serviço, enfim. Mas foi uma experiência muito legal. Eu aprendi bastante coisa nesse tempo, me desenvolvi. Eu tenho certeza absoluta que eu não sou mais a mesma Graziela de antes. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Cara, eu não sei você que tá aí me assistindo do outro lado, mas eu sou uma pessoa que sempre teve muita dificuldade em relação a algumas coisas. Sempre fui muito ansiosa, muito insegura, sabe? Tipo, tinha uns complexos aí de inferioridade, não conseguia falar, não conseguia me expressar. Parecia que eu tava sempre assim, meio que me escondendo das pessoas, sabe? Meio que vivendo o que eu tinha que viver, sempre no modo meio automático, mas nunca tendo um controle assim da minha vida, tendo uma voz ativa em relação a mim mesma. Isso fez com que eu me fechasse bastante ao longo dos anos, né? E crescer não é uma coisa fácil, né? Convenhamos aqui. E quando chegou a fase assim da vida adulta, foi muito difícil para mim. Hoje, atualmente, eu estou com 24 anos. Sim, se vocês quiserem, eu pego meu RG e mostro para vocês. Mas, mesmo não parecendo, né? Mas eu já tô um pouquinho velha. Mas, enfim, crescer dói, crescer é difícil. E, pra mim, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, foi ainda mais difícil. Porque eu tive que lidar com essa questão de crescer, de, pô, ter que trabalhar, assumir as minhas responsabilidades, né? Talvez me desapegar um pouco mais dos meus pais. Eu sempre fui muito apegada, eu sou filha única, sempre muito dependente deles, né? E foi um processo difícil também, porque nesse tempo eu namorava, eu me separei, eu ia casar, não casei, eu me afastei da igreja, eu vivi coisas que eu nunca me imaginei viver. Mas também, no meio desse caos todo, né? Não é à toa que a Bíblia fala que depois do choro, né, vem a alegria, né? Depois da tempestade, vem a bonança. Então, depois desse caos todo, desse turbilhão todo, aos poucos as coisas elas foram voltando para o lugar e eu fui reconhecendo uma Graziela que eu não conhecia há tanto tempo, sabe? Eu acho que essas dificuldades, elas me fortaleceram e elas fizeram eu pegar essas rédeas que antes eu não conseguia e me fizeram amadurecer em alguns pontos. Claro que eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser ou a pessoa que eu preciso ser, mas eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar algumas coisinhas com vocês rapidinho, umas diquinhas práticas talvez para você também
que tá com essa dificuldade aí, nessa transição, sabe, da adolescência para a vida adulta, ou até mesmo para você que só tá vivendo, porque a gente sabe que viver tem um lado bom, né, um lado ruim, a vida ela é assim, né, feito de coisas boas e feito de coisas ruins. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: comece cuidando de você. Porque, cara, se você não estiver bem, se você não se cuidar, se você não se olhar com olhos de amor, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir sair do lugar, sabe? É claro que muitas vezes, em muitas situações, a gente precisa da ajuda das pessoas, a gente precisa de amigos, a gente precisa dos nossos parentes, mas a gente não pode depender deles, sabe? Existem coisas que só você vai poder fazer por você, sabe? A sua felicidade, ela não pode estar baseada nos outros, no que os outros faz por você. Ela precisa estar baseada em você, precisa estar baseada em algo maior, sabe? Que seja mais concreto. E eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. E a gente precisa andar em equilíbrio com essas coisas. Então, cara, comece cuidando de você, sabe? Comece cuidando do seu corpo, do seu cabelo, das suas unhas, sabe? Comece identificando o que você gosta de usar, o que você gosta de ouvir, de comer, sabe? Comece se conhecendo e cuidando de você, cuidando também da sua espiritualidade. Eu acho que essa é a segunda coisa que eu diria, que eu aconselharia, porque, cara, se você tem Deus no seu coração, se você tem Deus na sua mente, se a sua fé tá ativa, você tem tudo. Não importa o que você tá passando, porque nos dias maus você vai provar de Deus, ele vai ser a sua força para você continuar, para você se reinventar. E nos dias bons também, sabe? Durante toda a sua vida, todas as estações da sua vida, você vai provar do amor, você vai provar da graça e você vai provar da fidelidade de Deus. E eu acredito que o ser humano, independente de qualquer coisa, sem a fé, nós não somos nada. Se você perde a fé em Deus, logo você vai perder a fé em você. E acredite, esse não é o desejo de Deus e essa não é a melhor coisa para sua vida. Uma outra coisa que eu também acho que é muito importante é, ao mesmo tempo que você tem que cuidar de você, né, se priorizar, que você precisa também cuidar da sua espiritualidade, da sua mente, enfim, tomar as rédeas aí da sua vida, buscar a Deus, sabe? Buscar se alimentar de coisas boas, se rodear de pessoas boas. Você também precisa cuidar das outras pessoas, amar as outras pessoas e não ver elas como vilãs, sabe? Porque às vezes a gente tá passando por uma dificuldade, por um momento difícil, né? E, cara, às vezes as pessoas que estão mais perto de você são as pessoas que você mais machuca, sabe? São as pessoas que você mais bate de frente. Às vezes você tem um problema, uma situação ruim, uma pessoa que é difícil e você não consegue olhar aquela situação de fora, sabe? Você só olha aquela situação como o maior problema da sua vida, sabe? E você esquece que aquela pessoa, ela também tem sentimentos, que aquela pessoa ela também tem dificuldades, sabe? Que às vezes ela só precisa de uma compreensão. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito reativas, sabe? É como se a gente não parasse mais para pensar nas nossas atitudes, mas a gente só reage às atitudes dos outros, né? Então, se você fizer algo bom, se você plantar algo de bom nas pessoas, chances dessa pessoa te devolver algo bom também é muito maior, sabe? E essa transformação ela é de dentro para fora. Quando você muda a sua visão, muda a sua ótica, logo você muda as suas atitudes. Vou confessar algo para vocês bem íntimo. Eu e a minha mãe, nós somos bem parecidas, assim. A gente tem uma personalidade bem parecida, bem forte. E de vez em quando a gente dá umas faíscas aí.
E já teve épocas da minha vida que foi muito mais difícil de lidar, sabe? Hoje, não que eu seja, nossa, meu Deus, como a Graziela é fácil. Não, não sou. Mas eu tenho tentado aí, né, junto com essa minha mudança de mente e de, enfim, de ações, eu tenho tentado ser menos reativa, sabe? Eu tenho tentado aos poucos me colocar no lugar da minha mãe, sabe? Então, tenta fazer isso também. Às vezes aquilo que pra você era um absurdo, você vai ver que vai começar a mudar. Aquilo que você não conseguia ajudar tanto, você vai começar a ajudar, porque as palavras têm poder e as atitudes fazem total diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos a nós. Por último, e não menos importante, nesse processo aí de autocuidado, de autoconhecimento, de lidar com a vida adulta, eu acho que o mais importante é você tentar. Meu Deus, cara, quantas vezes eu deixei de fazer algo por medo de tentar, por medo de não conseguir, por medo do que as pessoas iam pensar. E no final só sobrou eu e o meu medo, porque as pessoas continuaram vivendo a vida delas, tendo as conquistas delas, as experiências dela. Então, meu, silencia todas as vozes que estão dentro de você. Vai lá e tenta, sabe? Você pode tentar, você pode recomeçar, você pode começar quantas vezes forem necessárias. Todas as vezes que você se vê diante de algo novo, não pense só no resultado, sabe? Mas pense na possibilidade de tentar, na possibilidade de construir algo, porque o não você já tem, sabe? Você só precisa ir atrás do sim. E a sensação de conseguir fazer algo novo é a melhor sensação que tem. Eu acho que nesses últimos meses e anos, a quantidade de coisas novas que eu fiz, de superações que eu tive, foram muito maiores do que eu imaginei. E eu acho que essa é uma das coisas que mais mudou em mim, sabe? É o medo de tentar, é o medo de me arriscar. Porque quando você tenta, você conquista, sabe? E isso é muito, 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 muito mágico mesmo. Isso é bastante transformador, então isso é o que eu mais aconselharia para você. Então é isso, gente. Essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa um pouco mais intimista, né? Eu literalmente abri meu coração para vocês. Trouxe aqui algumas coisas que eu tenho vivido, coisas que eu acredito, coisas que acrescentaram e mudaram na minha vida e eu acredito que pode mudar a vida de vocês se vocês colocarem em prática. Eu vou tentar manter o canal mais ativo, eu estou num novo emprego, continua sendo no comércio, continua. Eu tô bem feliz, foi uma bênção de Deus. Mais pra frente, quem sabe eu não falo mais sobre ele com vocês e sobre a minha nova fase, né, de vida também. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.